Bom dia, meus amados irmãos, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você tenha um dia de bênção, um dia de paz, um dia de alegria. Que Deus reforce as suas forças, que Deus te dê realmente a unção do Espírito Santo, né, Laurinha? Para que todos tenham um dia abençoado por Deus. Glória a Deus, aleluia pela sua vida. Isso, a mamãe Érica está assistindo aqui agora nesse momento. Então todo mundo assistindo, né? Deus abençoe a sua vida. E nós estamos aqui para mais uma palavra que Deus tem para o nosso coração. Uma palavra sobre a oração. Uma palavra sobre como nós devemos ter essa comunhão, essa intimidade com Deus, através da nossa oração. Que Deus abençoe você que está assistindo essa live, você que vai compartilhar essa live, que pessoas que receberam essa live sejam abençoadas, como aconteceu na semana passada, né? Pessoas fora do Brasil assistiram. Eu louvo a Deus, ao meu Deus, ao nosso Deus, toda a glória, toda a honra, todo louvor, por esse momento que Deus preparou para nós, de estarmos aqui falando um pouquinho. E hoje, amados, vamos falar sobre a oração de Jesus. Jesus e a oração. Pensa comigo, se Jesus, sendo santo, sendo verdadeiro, sendo fiel, orou, quanto mais nós, né, que somos pecadores, somos falhos, precisamos de orar, precisamos de interceder, precisamos de buscar a presença de Deus nas nossas vidas, amém? Então vamos ver um pouquinho sobre a oração de Jesus. Está lá em Lucas 11, olha que coisa preciosa, o versículo 1, diz assim, a palavra de Deus: e aconteceu que, estando ele a orar, Jesus, né, a orar num certo lugar, Jesus não tinha um lugar certo para orar, aonde ele estava em comunhão com Deus. Quando acabou, lhe disse uns dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha que coisa linda! Eles ficaram impactados com a oração de Jesus e pediu para que Jesus o ensinasse a orar. Depois você pode ler até o versículo 4, você vai ver a presença gloriosa de Deus na vida dos discípulos, né? Então não há como negar, não tem como nós negarmos hoje que Jesus tenha sido o mestre do mestre. Não tem como negar que Jesus é o nosso amigo, é o nosso companheiro, é o nosso Pai, é o nosso Salvador. E Ele está sentado no trono. Obrigada, Luciana Crote. Deus te abençoe, Lu. Não tem como nós negarmos que Jesus está no comando, Jesus está no controle da nossa vida. Ele é o mestre dos mestres, Ele está no trono, Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Ainda hoje, amados, hoje ainda, através do seu Espírito e por sua palavra, Ele nos fala. Através da palavra de Deus, Ele nos fala. E nós falamos com Ele através da oração. Que coisa preciosa! Ele nos ensina, Ele nos orienta através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é rica, ela é uma fonte de sabedoria para as nossas vidas. Em qualquer circunstância, amados, ou problema da vida, deveríamos procurar conhecer seu ensinamento sobre a oração. Sua orientação para nossas vidas está na palavra de Deus. E nós devemos buscar, nós devemos clamar, nós devemos interceder. Quanto a curar, né, conhecer seu ensino, nós devemos estar procurando conhecer os ensinos de Jesus. A minha amiga Aparecida Pereira está assistindo. Deus que abençoe, Cidinha, minha amaga. Deus cuida de você. Então, quanto à oração, por exemplo, perguntamos como poderíamos saber qual o ensinamento, né, de Jesus? Através da oração, como que nós vamos entender qual é o ensinamento de Jesus? Uma frase, amados, que eu pude perceber de Lucas, né, dá-nos o ponto de partida. Então, Lucas dá o ponto certo, onde nós devemos caminhar. Deu uma feita, estava, né, Jesus orando. Então, ele dá o ponto de partida para nós. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, em um lugar ali determinado. Quando terminou, uns dos seus discípulos pediram, né, como eu li ali, ó, em Lucas 10:1,
Senhor, ensina-nos a orar. Eles ficaram tão entusiasmados, eles ficaram tão comovidos com a oração de Jesus e pediu para que Jesus o ensinasse a orar, né? Então Jesus ensinou, né? Jesus ensinou eles a orar. Jesus nunca precisou, amados, defender a validade da oração. Não, ele não precisou, porque a sua vida era uma vida de oração. Não precisou defender a existência de Deus. Jesus não precisou, porque Deus existe. Deus é o Criador. Deus está acima de tudo. Deus não pode ser provado por meio de argumentos, né? De argumentação para Jesus. Deus simplesmente estava ali. Para Jesus, Deus simplesmente estava ali com ele. Estava ali o princípio e o fim da experiência. Então é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim também a oração não era para ser provada por ninguém, amados, por algum argumento ou, né, outra coisa, né, ou imposta por mandamentos. Não, ela também estava ali. A oração era para eles o quê? O fôlego natural da alma. Qual tem sido o fôlego natural da sua alma? O meu tem sido a oração, a minha vida com Deus, a minha vida de comunhão, de leitura. Isso tem sido realmente o fôlego natural, tem que ser o fôlego natural da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração. O Cristo que ora, o Cristo que orou lá com seus discípulos, o Cristo que ora por mim, ora por você, ora por nós, para que nós tenhamos uma vida abundante, né? É o supremo argumento em favor da oração. Então Cristo é a favor da oração. Quando os discípulos estavam, né? Passaram ali na escola de Jesus, né? Em matéria de oração, havia por um lado, né? Assim, as pessoas que olhavam e aprendiam como orar, como Jesus, as coisas que o mestre dizia sobre a oração. Olha que coisa linda. A primeira coisa as coisas que o mestre falava, dizia, ensinava sobre a oração. Suas lições, né? Deliberadas sobre a matéria, né? Então, primeiro nós vemos as coisas que o mestre dizia sobre a oração. E a segunda, por um outro lado, havia a própria vida de comunhão com Deus. Então essas duas têm que estar conectados, têm que estar sempre junto, as coisas que o mestre dizia sobre a oração. E segundo, por outro lado, havia a própria vida de comunhão com Deus. Jesus tinha vida de comunhão com Deus, por isso que ele orava. E nós temos tido vida de comunhão com Deus, com o Senhor Jesus. Essas duas coisas têm que estar andando sempre juntas na nossa vida, no nosso momento, né? Não se pode, amado, não se pode realmente separar esses dois aspectos. Nós não podemos separar um do outro de maneira nenhuma. A cada momento eles se encontram e se misturam, reforçando-se, aclarando-se mutuamente. Que coisa preciosa nós podemos conectar, né, as coisas que o mestre dizia sobre a oração, né? E por outro lado havia a própria vida de comunhão com Deus. Então nós temos que falar sobre a oração, nós temos que ter a vida com Deus, mas nós temos que viver a vida de oração. Isto que é maravilhoso, né? A cada momento eles se encontram e se misturam, reforçando-se, aclarando-se mutuamente. Isso é maravilhoso demais. Amados, outra coisa que eu achei importante, o ensino de Cristo sobre a oração era fruto de sua própria vida de oração, como nós falamos. O ensino dele sobre a oração era o fruto daquilo que ele vivia. Era a sua vida foi uma vida de oração. E sua vida de oração era simplesmente o seu ensinamento em ação. Aquilo que ele fazia, ele ensinava em ação, fazendo, orando, clamando, intercedendo. Finalmente perguntamos, né, que movia Jesus a orar do modo como orava. O que movia ele a orar do modo como orava? Isso me chamou muito a atenção. E com a intensidade com que ele orava, o que movia ele a orar? E com a intensidade com que ele orava, o que move você a orar? Qual a intensidade que você tem na oração? Qual a intensidade que você tem de estar ali,
tendo fôlego natural da sua alma através da oração? Para respondermos, parece só haver um modo ou um princípio, que não é nenhum argumento ou teste intelectual. Trata-se da realidade do amor. Isso tem que ter a realidade, a presença do amor. Assim como o Senhor Jesus teve o amor por nós, dando o seu Filho, né? Deus teve amor por nós, dando o seu Filho, o Senhor Jesus. Nós também devemos ter esse princípio, que é este amor que Deus tem para conosco. Sim, entre Jesus e o Pai havia essa atitude, essa postura de amor, né? Essa postura de amor, de oração, de clamar, de buscar, né? Então nós vemos aí, ó, o amor, sim, conosco também. Tem que haver isso, essas duas conexões têm que andar juntas, havendo amor entre nós e Deus, né? Nunca precisará haver argumentos ou ordem para orar. Não precisa alguém falar, você tem que orar assim, assim, assim. Não, nós temos que ter, em primeiro lugar, nós temos que ter a vontade de orar, né? Temos que ter amor entre Deus e Jesus Cristo, entre as pessoas. Esse sim é o motivo principal para que nós possamos estar orando. Ô Eliane, minha amiga, Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida, amém? Embora mesmo tenha exortado os discípulos, né, a orar, ele o fez porque não ignorava que o amor deles vacilasse. Ele não ia ignorar, o amor deles iriam vacilar, né? Iriam balançar, tal como acontece conosco hoje. Às vezes nós oramos por uma determinada situação, por uma determinada coisa, mas nós vacilamos. Nós falamos, será que Deus vai ouvir a minha oração? Deus está ouvindo, Deus conhece, Deus sabe. E Ele quer ter aquela intimidade com você. E você tem que ter essa intimidade com Ele. Eu tenho que ter essa intimidade com Ele, né? Através da oração. A oração é tudo, como a Eliane falou. A oração é aquele diálogo, é aquela substância que nos leva até o Pai. Ele nos supre, né? Estamos sempre em oração, né? Isso tem que acontecer conosco, o amor e a oração. Atentemos para os ensinamentos de Jesus sobre a oração, amados. Vamos voltar, né, a esse ensinamento da oração. Mas atentemos também para a realidade do amor. Por quê? Domina suas relações com o Pai. O amor vai dominar a nossa relação com o Pai. Vai ficar mais íntima. E assim que isso acontecer conosco, comigo e com você, experimentaremos coisas nunca antes pensadas ou suspeitas. Nós nunca, jamais, e assim que isso acontecer conosco, a oração e o amor, né? Nós vamos experimentar coisas novas, coisas verdadeiras que nunca antes nós havíamos pensado ou havíamos suspeitados acontecer conosco, né? Uma aventura? Sim, a maior de todas. Oremos então, vamos agradecer ao nosso Deus, louvado seja o nosso Deus pela sua vida. Você que vai compartilhar esse áudio, que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar, Laurinha? Vamos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então vamos orar, fechamos os nossos olhos. Pai, estamos diante de Ti, estamos diante dessa grandeza do Senhor, que foi o mestre da oração, ensinando-nos a orar, ensinando-nos a ter amor, ensinando, ó Deus, nós estarmos, ó Deus, conectados contigo, ó Pai, com o fôlego da nossa vida, que é a oração. Ó Pai, a Ti toda a glória, toda a honra, todo louvor, por cada pessoa que está participando comigo agora nessa live, cada pessoa que vai, ó Deus, transmitir, vai divulgar, vai compartilhar, que seja um dia de bênção, um dia de paz, um dia de luta. Ó Pai, a professora Áurea, coloco ela diante de Ti nesse momento. O pastor Norberto, que hoje é o aniversário dele, ele é um servo do Senhor, é um guerreiro, é um que está, ó Deus, sempre orando, sempre intercedendo, sempre lançando a semente para que o Teu nome, ó Deus, seja visto, reconhecido pelas pessoas, e que todos tenham o privilégio de aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador, como nós temos essa alegria, esse prazer em comunicar com o Senhor, em agradecer o Senhor por esse dia, por essa semana. Brilha com a Tua luz nas nossas vidas. Oh Pai, todos que estão assistindo agora, eu Te peço a Tua presença, a Tua unção, a Tua graça.
Guarda-nos nessa semana, protege com o teu olhar. Fica conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Até na próxima terça-feira, se Deus quiser. Tchau.